Salve pessoal, Bruno Knight está aqui na área e hoje bora falar do que foi minha primeira decepção do ano. E eu estou falando da série Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, que teve seus últimos episódios exibidos nessa semana. Bom, caso vocês não saibam sobre o que é essa série, vejam minha retrospectiva das animações do Homem-Aranha que eu fiz um tempo atrás no canal. Lá eu falei sobre todas as séries animadas e aparições do Homem-Aranha em outras séries animadas também. E eu dei no final minhas expectativas para essa série. E ela era uma série bastante em volta de polêmica, por várias mudanças que teria. Para começar, inicialmente ela seria uma série focada para contar a origem do Homem-Aranha do Tom Holland, né? E até tinha outro nome, não era Amigão da Vizinhança, era Freshman Years, que é tipo o primeiro ano do ensino médio lá nos Estados Unidos. E eles mudaram, porque eu imagino que seria muito ruim ter que trabalhar, já que não poderiam usar muita coisa e não ia poder mostrar a grande evolução do Peter, já que tudo isso acontece já nos filmes. Então eles mudaram para ser algo próprio. Mas ainda temos grandes fragmentos disso nessa animação, como por exemplo, ela ainda se passa no mundo análogo ao MCU, é como um Arif dele. A série também era polêmica por seu cast, já que eles trocaram o grande cast icônico do Homem-Aranha por personagens da Marvel que em algum momento se tornaram heróis ou vilões. Fora também a animação, que nos trailers parecia algo muito mal trabalhado, muito mal feito. Então tudo isso fez a série já ter um mal olhado sobre ela antes mesmo da sua estreia. Houve também a polêmica da troca da etnia dos Osborn no desenho, só que isso é algo que eu não me importo e que não afeta em nada um produto se for bem feito. Se você viu meu vídeo, viu que eu não tava tão empolgado com essa série, só que eu não tava hateando ela, eu tava com o coração aberto para ver o que ela poderia trazer de bom para o Homem-Aranha. Já que, como eu já falei, ele é meu herói favorito, eu amo toda vez que sai algo novo dele. Mas eu também não sou fanboy, eu tenho senso crítico de ver quando algo não tá indo bem, como foi o caso do Homem-Aranha do MCU lá no Longe de Casa. Pra mim, é o pior filme do Homem-Aranha, junto do espetacular Homem-Aranha 2. E que lá eu critico muito como a Marvel não entende o Peter Parker, eles não sabem como trabalhar ele. Coisa que só foi melhorada no Sem Volta Pra Casa, um pouco. Então eu já tinha apontado naquele vídeo como a abordagem desse Peter Parker mais jovenzinho, mas num sentido mais bobalhão, mais imaturo, me preocupava, porque eles tiraram toda a personalidade consagrada do Peter lá da época clássica, do Ultimate, pro algo mais Tom Holland, que era algo mais bobinho, que é meio chato, porque o Peter é um cara de personalidade, porque o Peter é o herói com mais personalidade, seja na Marvel ou em qualquer outro quadrinho. Porque a construção dele não é só ele se tornar um herói porque sim, é todo um processo de crescimento e amadurecimento. E não no jeito como na série, mas ser algo mais profundo, porque ele começa como um grande egoísta e tem que aprender sobre o que é ser herói durante a primeira publicagem dele, o primeiro volume do seu quadrinho. Mas eu falo disso um pouquinho melhor depois, deixa eu terminar de contextualizar vocês. Mas então, a série estreou e eu tava de coração aberto, como eu falei. E os dois primeiros episódios são mornos pra mim, não são nem a pior coisa do mundo, mas também não tem nada espetacular. Mas tem algo ali que mostra que poderia ser muito bem trabalhada. Como é a personalidade do Homem-Aranha, a construção do elenco de apoio também é legal. A gente vai acompanhar aqui o Peter, ele iria começar as suas aulas no Midtown, como é no clássico dos quadrinhos e como é no MCU. Só que um incidente envolvendo o Doutor Estranho e uma criatura simbiótica destrói o colégio e o Peter é forçado a mudar de escola, né? Ele não vai mais poder fazer o Midtown, então ele não conheceu o personagem como o Ned Leeds e a MJ. Mas em vez disso, ele salvou a Nico Minoru dos fugitivos, que tá nessa série por algum motivo até agora que eu não entendia. E eles viraram melhores amigos e eles se mudam para um novo colégio. E lá que ele desenvolve isso. Apesar de, diferente do Homem-Aranha de Volta ao Lar, essa parte do colégio não é tão bem trabalhada como eu esperava. E lá também tem outros personagens, como tipo a Pearl, que teoricamente deveria ser a Liz Allen, né, a crush do Peter da escola. Que é uma personagem que nos quadrinhos é uma heroína chamada Onda, ou Wave, que é uma Atlante. E também tem o Lone Lincoln, que nos quadrinhos é o Lápide, e foi uma das escolhas mais inusitadas que eu pensei, tipo, entre todo o elenco de apoio do Peter, esse atleta que vai ter uma relação com ele de amizade não é o Flash Thompson, ou até mesmo o Robbie Brown, o primeiro gatuno, que quando eu vi lá os dois primeiros episódios eu pensei, ele poderia ser o Robbie, ia ser interessante isso, porque o Robbie Brown, que o pessoal conhece como o Aranha Punk do Aranha Verso, na Terra Tradicional, ele é o primeiro gatuno, ele começa como um bandido, só que depois o Homem-Aranha consegue deter ele, e em vez de levar pra cadeia, ele dá uma segunda chance pro Robbie, e o Robbie, ele se torna um aliado do Homem-Aranha. Então, ia ser legal dessa construção de o que eles fizeram com o Lone aqui, mas aí com o Robbie, e no final ele se torna um aliado, né, mas eles vão por outro caminho, já que aqui temos o Lápide. E o mais polêmico da série foi tornar o Norman Osborn o mentor do Peter, em vez do Tony Stark, como é no MCU.
O que já gerou muita piada na internet, né, falando que isso não tem nada a ver. E que isso nunca aconteceu nos quadrinhos. Eu vi um pequeno vídeo, né, que tem aí nos meus Reels falando sobre como essa relação poderia ter funcionado. Aqui até funciona um pouco, né, tem um pouco do que eu falei lá. Falo terminar isso depois. Mas né, nesse negócio que isso nunca existiu nos quadrinhos, só pra justificar que eles não deveriam colocar o Norman como o mentor do Peter, tem que lembrar uma coisa. O Octopus também nunca foi mentor do Peter nos quadrinhos, e mesmo assim, Homem-Aranha 2 nunca recebeu essa crítica. Eu tô comparando a qualidade das obras? Não, mas eu tô falando da ideia em si. E que, como eu falei, aqui essa ideia de Norman como mentor do Peter parcialmente deu certo. E apesar da série ter me decepcionado, mas isso eu tô falando mais do episódio final, que eu acho que era o momento que eles deviam ter amarrado e consagrado essa série, não como a maior série do Homem-Aranha. Infelizmente, acho que nada vai superar o espetacular Homem-Aranha, que é a série que eu espero que até hoje volte. Mas pelo menos poderia ter calado a boca dos haters, mas se tornaria um produto do Homem-Aranha que com o passar do tempo eu acho que ia melhorando. Não que não possa melhorar, mas o final dessa temporada me deixou com um gosto muito amargo. Porque como eu falei, os 2 primeiros episódios são mornos, mas mostram um potencial ali, principalmente do Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo tem um grande ponto negativo que é o Peter Parker. Tipo, a personalidade do Homem-Aranha tá incrível, vai melhorando a cada vez mais. E você vê, esse é o Homem-Aranha, tanto o jeito como ele consegue se sair bem em luta, resgatar as pessoas, ele é admirado pelo público, né? Ele manda muito bem na cena de ação, como ele lida com os vilões e... Tipo, toda vez que ele tem uma dificuldade, tem sempre um motivo a mais, não é só de graça. Pode ser porque ele não entende como o poder do vilão funciona, ou o vilão, vendo que ele vai ter desvantagem, ele joga sujo, como deve ser, né? Então, nessa parte, Homem-Aranha funciona. Mas por que o Peter Parker não funciona? Como eu falei, como eles trocaram a personalidade do Peter pra se encaixar mais no Tom Holland do que o Peter das HQs, isso afeta muito ele, principalmente na questão, não tem o Tio Ben como um motivador pro Peter ser o herói. Porque muito deveria saber, né? O Peter, inicialmente, quando ele ganhou os poderes, ele queria lucrar, ele queria se tornar famoso, e não tava ligando muito pra poder e responsabilidade. Isso até ele deixar o bandido que matou o Tio Ben fugir, e deu tudo que deu, e ele viu, minhas ações têm consequências, então eu tenho que tratar melhor meus poderes. Isso é algo legal, porque o Homem-Aranha surge da culpa. Não é um herói tipo o Superman. Não que o Peter seja uma má pessoa, só que ele é mais real que qualquer outro herói. Ele pensa, eu não vou ajudar as pessoas, eu quero lucrar com isso. É normal, não é algo ruim. E ele tendo que aprender, tendo toda uma curva de aprendizado, falando, não, eu tenho que ajudar as pessoas porque... Não só uma questão moral, mas como eu falei, poder e responsabilidade. É algo interessante. A falta do Tio Ben acaba criando uma grande lacuna nisso do aprendizado. Ele não tem uma perda pra motivar ele. O Peter do MCU normal já vai ter uma grande perda quando a Tia May morre lá no Sem Volta Pra Casa. Não é a primeira obra do Homem-Aranha que não vai tratar o Ben com todo o respeito que ele merece, né? Porque a gente tem a saga do espetacular Homem-Aranha. Que muita gente se engana com o encanto do carisma do Andrew Garfield, mas não percebe como um filme também de respeito ao Tio Ben. Tipo, o Tio Ben naquele filme nem é mesmo o motivador do Peter se tornar um herói. O Peter só se torna um herói depois que houve um sermão do Capitão Stacy. Mas lá, pelo menos, temos a figura do Tio Ben e a gente pode ver lá um pouco do ensinamento dele. Apesar de não, de novo, não é o que motiva o Peter a se tornar um herói. Mas aqui, isso não tem, porque o Tio Ben morre antes dele ser picado pela aranha. Isso que é ruim, porque a série toda vai trabalhando como se o Peter, em algum momento, fosse relembrar da figura do Tio Ben. Porque em vários episódios eles vão dando pontas, tipo, o Peter tá sem rumo, o Sr. Osborn, o Norman, ele não é a figura que ele esperava. E a Tia May mesmo fala, você devia ter uma figura igual ao seu Tio Ben. Então eles ficam referenciando isso. Seja no luto da May, porque é recente, né? Ela tá em luto ainda pela perda do Ben. Tá claramente perdido, precisando de uma figura pra se apoiar. E eles vão referenciando o Ben, seja o Peter, uma cena muito legal dele pegando a câmera do Tio Ben tirando foto, que poderia ser uma coisa dele, depois ele vai trabalhar no Clarim. E a gente imagina que em algum momento, quando ele estivesse realmente na pior, sem ninguém, ele lembrasse da memória do Tio Ben e essa memória fosse o que lá atrás deu pra ele o gatilho, tipo, eu tenho que ser o Homem-Aranha em respeito ao meu tio, porque ele me tornou o homem que eu sou hoje. O que aqui, eu tenho que lembrar que ia ser um vídeo com spoiler, né? Não acontece. O Tio Ben é literalmente esquecido nos 2 últimos episódios e no momento que o Peter deveria se consagrar como o grande Homem-Aranha. Eu não teria um grande problema com essa personalidade do Peter bobão se ele me entregasse algo que fizesse ele crescer como personagem lá na reta final. Mas não é o que acontece, ele é só o Homem-Aranha porque sim, e ainda é pior pela desculpa final de como ele ganhou os poderes. E aqui tem um grande elefante na sala, né, que é a origem dos poderes do Homem-Aranha nessa série. Que parecia que eles inventaram do nada que o Homem-Aranha é causa de um loop temporal nessa realidade. Tipo, a gente vai ter a confusão ali do Doutor Estranho no primeiro episódio com aquele simbionte, e do nada uma aranha sai de um portal e ela cai no Peter e pica ele. E aí muita gente começou a falar, vai fazer que nem o Miles, que é uma aranha de outro universo. E parece que os produtores viram isso e pra falar, não vamos repetir isso não. Vamos inventar uma outra coisa mais mirabolante, que é
é o loop temporal, porque o Peter, ele é picado por essa aranha, se torna o Homem-Aranha, começou a trabalhar ali pro Norman, o Norman em algum momento pegou o sangue do Peter, injetou numa aranha, e na luta final, quando o Doutor Estranho aparece, esse simbionte também aparece, essa aranha acaba escapando e entrando no portal com eles e voltando pro passado, onde ele pica o Peter, num ciclo que é o paradoxo de Bootstrapper, que é quando uma coisa tem uma origem não definida por causa de uma viagem no tempo. E que é uma coisa que não combina em nada com o Homem-Aranha, gente. É outro grande erro que devia dar numa bíblia do Homem-Aranha, que é não tornem o Peter Parker ou qualquer Homem-Aranha algo predestinado. Quando era a coisa lá do Homem-Aranha de outra dimensão caindo do Peter, é a coisa mais aleatória possível, e isso é bastante Homem-Aranha, porque qualquer um podia ser picado. Eu não teria problema, eu ia fazer um vídeo até falando nisso, né? Acho que eu falei no meu vídeo da retrospectiva, que seria interessante ser uma aranha da Teia da Vida, que é a origem dos poderes do Peter, como é nos quadrinhos do Sem Volta Pra Casa, o quadrinho de 2002, não o filme, tá, gente? Que mostra que o Homem-Aranha, no final, é, de certa forma, um agente místico. E seria interessante porque é uma coisa que nunca foi trabalhado. Tipo, a gente tem Aranha-Verso, só que isso não é trabalhado na forma mística, mais científica. E seria interessante ter esse negócio do Peter ser um totem-aranha. Para o paradoxo do Bootstrapper funcionar, vamos pegar, por exemplo, o herói Flash, que até muita gente comparou essa série do Homem-Aranha com a série do Flash. Que no quadrinho original, o Barry Allen ele é atingido por um raio, certo? E ele, lá no final da sua primeira época heróica, que foi no final da Crise das Infinitas Terras, quando ele se sacrifica para salvar o multiverso, acho que tem algum quadrinho que fala que o Barry ele voltou no tempo como energia, e essa energia atingiu ele no passado, criando esse loop. E isso faz sentido porque a força da aceleração é algo universal, e a única coisa que é cíclica é o Barry ganhando seus poderes. Mas aqui essa aranha não tem um motivo para dar poderes pro Peter, esses poderes surgem muito do nada. E no final o Peter simplesmente aceita que ele tem que ser o Homem-Aranha. E de novo é decepcionante porque tava dando uma construção legal do Peter em relação a ele e o Norman, né? Sobre como é a visão do Norman pra herói e qual é a visão do Peter. E o último episódio ainda tem o nome do arco que consagra o Peter como realmente um herói, que é O Que Eu Preciso Fazer, a saga do Planejador Mestre. Em que ele, num momento de grande dificuldade, precisa encontrar sua força interior e mostrar que ele é realmente um herói. Que é a icônica cena que ele tá soterrado, ele ergue um prédio pra poder sair, porque ele tinha que encontrar uma cura pra salvar a Tia May. E o último episódio não entrega nada disso, a luta final é algo extremamente aleatória e não tem um peso que uma temporada final precisava, ainda mais para consagrar o Peter como Homem-Aranha. Ele simplesmente aceita como porque sim, e isso quebra demais toda a personalidade do personagem, tudo o que ele representa e o que ele tem que lutar. Então, se esse arco final fosse bem feito, qualquer coisa que vinha depois, que mostrava que esse Peter não tinha muita personalidade, que ele era só um clichê de nerd dos anos 80, não me incomodaria. De jeito nenhum, mas do jeito que tá, ele é só um Peter sem sal. Ele inicialmente pra mim tava sendo melhor do que o Peter do Tom Holland ali nos primeiros filmes, só que agora o Tom Holland parece bem melhor do que ele. Outra coisa que foi bastante decepcionante também foi o Norman Osborn. Tipo, como eu falei, a relação dele com o Peter funciona ali no começo, só que ali o último episódio cagou pra isso, porque toda a construção que tava tendo é legal, tipo... O Norman, ele começa como aparentemente alguém benevolente, né, algo bem estranho, porque é o Norman Osborn, um dos vilões mais psicopatas do quadrinho. Mas aí, ele começa benevolente, ele parece querer ajudar o Homem-Aranha, só que logo no começo, quando ele consegue trazer o Peter pro lado dele, ele já mostra um lado manipulador, querendo mudar a visão do Homem-Aranha, mudar todo, como se deve dizer, a característica visual dele para se tornar um herói que ele idealiza. Isso é interessante, que foi aquilo que eu falei, como o Norman projeta no Peter algo fraterno, assim, algo pra ele controlar. Aí ele chegou no meio termo, né, com o polêmico traje da Fundação Futuro, que ainda é uma reclamação que eu tenho sobre como esse traje foi descaracterizado na série, e podiam ter pegado qualquer traje do Peter, que ele tem um monte pra fazer esse paralelo. E aí tava legal, tipo, o Norman ele não se porta com o Peter, ele ainda é o canalha, manipulador, burocrata que ele é dos quadrinhos. Ele só quer usar o Homem-Aranha pra crescer a sua empresa. E ainda pega o sangue do Peter pra criar o próprio Homem-Aranha, que seria interessante no final o Peter ser confrontado com isso, tipo, que o cara que ele tá vendo como mentor tava usando ele. Nem mesmo um confronto ideológico de como a visão dos dois de heróis não entra em conflito verdadeiro. Porque o Norman, ele quer um herói que se imponha, que seja brutal, mas que sirva a ele. E quando o Peter, ele quer um herói que seja herói da comunidade, que seja uma esperança pro povo. Só que eles nunca entram em confronto sobre isso, o que é muito decepcionante. E o Norman, que estava sendo um personagem muito interessante em toda a série, quando chega no último episódio, ele dá uma surtada que veio do nada, literalmente. No último episódio, ele que estava sendo tão contido pra parecer uma pessoa amigável, do nada cria um portal, fala que vai abrir, indo contra todo mundo, só pro Peter ver, talvez o Sr. Osborn não seja uma pessoa legal pra eu estar perto. Só que o confronto dos dois, deles realmente, não um embate assim de cair no soco, mas o ideológico que poderia render uma cena incrível de diálogo,
não acontece do Peter realmente se emancipar do Norman falando: eu não preciso de você, porque eu tive uma figura realmente importante na minha vida que foi o tio Ben. Isso não tem, é bastante decepcionante. Ainda tô com medo que eles vão fazer com o pedaço de simbionte que ficou com o Norman no final da série, porque pode ser que queiram tornar ele o Venom desse universo, ia ser muito estranho, ou até mesmo criar o Venom. O Harry Osborn funcionou pra mim, acho que foi o personagem que mais funcionou nessa adaptação, porque o Harry é um personagem que ele é muito, em quase todas as mídias, dedicado a como ele tem problemas com o pai. Aqui isso é mostrado de forma sutil, e a relação dele com o Peter é interessante porque o Harry, diferente do Norman, ele compartilha a mesma visão de herói do Peter. E eu até acho legal ele ter sido responsável por criar o traje do Homem-Aranha, usando o que o Peter queria. Mesmo que tenha muita reclamação de, esse é mais um traje criado por um bilionário. Não, eu acho que é mais um traje de dois amigos que compartilham uma mesma visão. Isso é interessante, a relação deles é bem construída e eu gostei. Só não gostei desse negócio que o Harry é usado como ferramenta para justificar, talvez futuramente, o Peter ainda ter recurso para poder atuar como Homem-Aranha, porque ele cria uma empresa e vai chamar outros personagens aleatórios dos quadrinhos para formar essa empresa. Indo agora para esses personagens mais coadjuvantes, né? Vamos falar da Nico, que é a personagem que eu não entendi porque até agora a Marvel colocou ela aqui como a melhor amiga do Homem-Aranha e possível interesse romântico, né? E parece que está sendo construído isso, porque realmente ela parece importar muito com o Peter e isso parece ser muito mais do que uma coisa de melhor amigo. Eu gosto como é feita a construção da amizade dela com o Peter e o arco dela. Só que ela toda hora me faz pensar que ela deveria ser a MJ da Zendaya. Principalmente pelo estilo dela, rebelde assim, que é contra corporações e essas coisas. Só que ser a Nico parece só uma desculpa para ter uma parceira heróica do Homem-Aranha para futuras temporadas. E que isso vai ser um problema pelo que eu vou falar daqui a pouco. Mas fora isso, de novo, a Nico foi uma personagem bem feita. E se fosse a MJ da Zendaya, acho que seria a melhor construção de romance do Peter, que faltou um pouco ali no segundo filme do Homem-Aranha do MCU. Mas o personagem que teve a melhor construção, com certeza, foi o Lonnie Lincoln, o Lápide. É muito interessante ele começar como esse astro do futebol, que normalmente é a figura que coloca bullying no Peter Parker. Mas ele se mostra logo ser gente fina e ser um grande amigo pro Peter. O que até pega mal pro Peter querer dar laricar o cara. Aí temos a construção dele, como ele é alguém que apesar do talento dele no futebol e também um talento para ser muito mais, até mesmo um gênio científico, é soterrado por toda a questão social, né? Porque ele é um rapaz negro e toda a sociedade tem um pé atrás com ele. E que isso realmente o incomoda. Tem uma cena com isso ali que é muito boa, bem feita, dele voltando pra casa e mostra como é o cotidiano, como as pessoas veem ele. Aí culmina nele ter que entrar numa gangue pra salvar o irmão mais novo dele, porque o objetivo desse lápide é deixar a família dele em segurança da melhor forma possível. Mas aí ele se sacrifica pro irmão dele não entrar por uma vida de crime. Só que sendo um pouquinho polêmico aqui com quem gostou desse arco, acho que a partir desse ponto o desenvolvimento dele não fica tão legal. Porque a partir daí é pra acreditar que quando ele entra pra gangue, ele encontra seu lugar, ele encontra pessoas que apoiam ele e que vão estar do lado dele em qualquer coisa. E o problema disso é que aí no começo a gangue meio que sacaneia ele, queria um futuro melhor pra si. E apesar de termos uma sequência lá das pessoas em volta dele vendo ele com um olhar torto, isso é muito pessoas fora do círculo social dele. São tipo uma velhinha aleatória no metrô e um policial. Só que aí o pessoal da escola parece todo mundo gostar muito dele e acreditar que ele tem potencial e que apoiaria ele. E acho que esse é o problema. Se ele realmente tivesse dificuldade na escola, que é o lugar onde ele fala que ele tem que se esforçar muito pra ser aceito, coisa que nesse ambiente escolar eu não senti que ele teve essa dificuldade, fosse assim, eu veria melhor ele encontrar na gangue alguém que realmente apoia ele. Até porque, de novo, a gangue sacaneia ele e torna ele alvo dos escorpiões. Só pra depois falar que ele se tornou o líder da gangue e liderou eles ali contra os escorpiões. Aí no final da temporada ele ainda ganha os poderes. O chefe da gangue lá, que é o Big Don, que era uma figura assim de autoridade, se acovarda, ele tem que tomar as rédeas. E, sei lá, não sinto como se agora que o Big Don foi embora, ele tivesse que ficar ali com a gangue. Falta algo ali pra eu entender que, agora ele viu que na gangue ele poderia ter um futuro melhor, poderia ser tipo o Titã do Invencível, da série Invencível, né, que poderia ser o mesmo papel. Acho que faltou isso aí pra concluir o arco dele. Outra personagem que eu sinto que não foi bem trabalhada também foi a Tia May, porque ela foi muito jogada de escanteio. Mas ela tem algumas cenas legais, como ela lembrando do tio Ben. Eu espero que ela seja melhor trabalhada nas próximas temporadas. Sobre os vilões, acho que a série, na maioria das vezes, consegue trabalhar bem eles também. A maioria é vilão da semana, tipo o Corrisco, a Tarântula e aquele incendiário que não sabe usar o Google Maps. Eles são ok, não comprometem nada e também são legalzinhos.
Eles brilham mesmo quando eles trabalham o Escorpião. Faz tempo que eu não vejo o Mac Gargan ser bem trabalhado assim, ser realmente uma ameaça. A cena de luta dele com o Homem-Aranha, seja aquela primeira deles, onde ele espanca o Homem-Aranha até a morte, foi muito bem feita. A segunda também é muito legal, mostra que agora o Peter tá mais sério, que é algo legal quando acontece com o Homem-Aranha, né? Porque o Peter tava até então sendo muito piadista. Sendo o Homem-Aranha de sempre, né? Mas aí ele consegue passar bem esse momento que quando o Peter tem que levar a sério alguma coisa, ele leva. Mais uma decepção de vilão que eu tive realmente foi o do Dr. Octopus. Porque pra mim a série tava construindo que ele seria o vilão final da história, né? Já que começa com o Peter investigando ali algo que é feito pelo próprio Octopus. Tem toda uma trama ali envolvendo a relação dele com a Oscorp. E eu achava que quando ele foi preso, ele de alguma forma escaparia da prisão pra atacar o Norman. Acho que seria muito melhor do que foi a luta final com o simbionte. Do Octopus chegando na Oscorp, destruindo tudo com os tentáculos dele. Aí o Peter nessa luta descobriria o que o Norman fez. Ele poderia até mesmo entrar em perigo numa cena lá com a dos escombros dos quadrinhos para ele ver a força interior dele e realmente enfrentar o Octopus, até porque isso é algo que é mencionado na série, como o Octopus e o Peter são um paralelo um do outro. E o Octopus tá muito bem feito aqui, a personalidade dele tá perfeita, é igualzinho dos quadrinhos, que ele é um cara arrogante, que sente que deveria ter mais reconhecimento. E é até sacanagem, porque sabe o arco que eu falei, que é essa história que o Peter tem que se provar realmente forte, que ele tem que ver que ele é realmente um herói? O vilão desse arco é o Octopus. Foi algo até mesmo feito na série do Espetacular Homem-Aranha, recriando essa cena e esse conflito. Então eu acho sacanagem que o Octopus, que é um personagem que tava muito legal de ver, tinha uma boa interpretação e tinha reais motivos para ser o vilão final da temporada, não ter sido usado assim. Porque no final, a luta climática que tivemos foi do Escorpião contra o Homem-Aranha. E aí a luta final que a gente tem do Doutor Estranho e o Homem-Aranha contra o simbionte acaba sendo muito anticlimática, porque não tem um peso emocional ali envolvido. Eu espero, se eu vou ver essa série numa segunda temporada, eu vou assistir pelo menos pelo Octopus, que foi o personagem que pelo menos não me decepcionou até o final. Mas claro, de novo, não é só o Octopus que eles desperdiçam. Até mesmo as participações especiais, eles não trabalham bem ela. O Doutor Estranho aqui parece que tá aqui só realmente para justificar toda essa mecânica de viagem no tempo do Homem-Aranha. Eu não sinto realmente que ele deveria estar nessa série, ou pelo menos no último episódio. A decepção mesmo foi o Demolidor, que sim, ele teve uma cena legal de luta contra o Homem-Aranha, só que o jeito que constroem ele no primeiro episódio que ele aparece, parece que ele vai ter importância no final, porque ele tá investigando o Norman e parece que ele poderia ser alguém que abriria os olhos do Peter. Só que ele aparece, toma uma surra no Homem-Aranha como deve ser, né? E some. É desperdício até mesmo pra aquela sidekick que ele tava, a Finecia, né? Poderia ser muito melhor aí se no final fosse uma luta Demolidor, Homem-Aranha, Fineza contra o Dr. Octopus, onde o Homem-Aranha deveria se sobressair sobre os dois. Cara, realmente eu fico triste como essa série me decepcionou, porque apesar de eu tá morno assim, não tá nem odiando, nem amando ela estrear, durante os episódios eu tava gostando dela, eu tava vendo algo bom sendo construído. Só que esse último episódio, o episódio 10, me deixou assim com cara de trouxa, porque é como se a temporada toda até o episódio 9 fosse feita pra uma pessoa, só que aí por exigência assim, de ter que criar um gancho pra próxima temporada, fizeram esse episódio 10 muito decepcionante. Que eu acho uma estratégia de série muito ruim, porque se você quer contar uma boa história, conta logo de uma vez, não deixa pra próxima, porque talvez não tenha. No caso vai ter, né? Vai ter mais 2 temporadas confirmadas, mas mesmo assim, feche seu arco e começa um novo no próximo. No final, Homem-Aranha e o Amigão da Vizinhança não foi uma série que realmente eu odiei. Eu fiquei decepcionado só no episódio final, mas a trajetória dela foi interessante de se ver. Eu vejo que ela realmente tem coisas boas a trazer, só que ela precisa ter mais consciência assim, do seu personagem, do seu valor e como ele deve ser melhor tratado. E eu já fico preocupado que eles vão querer trazer a Gwen-Aranha na próxima temporada, tipo... Vocês nem terminaram de construir direito seu Homem-Aranha, então já vão querer trazer outra. Eu vejo muita gente também comparando esse Peter com o Miles Morales. Tipo, eu gostei que nessa série o Peter não foi o saco de pancada de todo mundo. Eu gostei de ver ele sendo um pouquinho feliz. E seria interessante se ele tivesse trabalhado no negócio de... se esse Peter aqui, ele não vem já com grandes perdas, ele não tem grandes dificuldades. Bora trabalhar ele sofrendo as dificuldades durante a vida heróica. É algo que acontece com o Miles nos quadrinhos. Muita gente acha que a vida do Miles é muito mais fácil do que a do Peter. Só que ele tem uma grande pressão porque ele tem uma família, ele tem pessoas a proteger e que ele tem medo que a vida de Homem-Aranha destrua isso. E seria algo interessante para essa série do Peter do MCU trabalhasse. Que como o Peter tem que se esforçar muito para não machucar as pessoas que ele gosta. Mas é isso. Eu recomendo você ver essa série? Acho que sim. Até o episódio 9, assim. Veja até o episódio 9 e não veja o 10.
Você pode sair muito melhor do que eu sair. Se eu espero algo bom pra próxima temporada, eu acho que sempre temos espaço pra melhorar. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de curtir ele e se inscrever no canal se estiver gostando do meu trabalho. Até lá, muito obrigado, valeu e até a próxima.